obrigado, Espírito Santo, por nos santificar, dando-nos coragem para enfrentar as batalhas do dia a dia e dando-nos paciência para esperar o momento de Deus para aquilo que não podemos mudar, e que na hora certa nos fazes ouvir as palavras do Mestre. Felizes são as pessoas que podem ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo. Jesus é o caminho, verdade e a vida, aquele que nos revela ao Pai. Dá-me um coração puro para acolhê-lo e reconhecê-lo nos momentos diversos de minha vida, com a ajuda da Tua graça. Faze, ó Pai, que pela leitura da Tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e que todos consigamos a vida eterna. Dai a Teus filhos, Pai, a graça do entendimento da Tua mensagem e nos fortaleça diante das obras do encardido, para que possamos ser merecedores da Tua graça e da Tua misericórdia. Espírito que cura, cura interiormente, toca o mais íntimo de meu ser, para que eu consiga superar o meu egoísmo e seja capaz de levar os benefícios de Deus a quem precisa de mim. Pai, cura-me da cegueira que me impede de reconhecer a presença de Tua salvação na minha vida, realizada pela ação misericordiosa de Teu Filho Jesus. Livra-me de reduzir a minha adesão a Jesus a meros palavreados. Ajuda-me a transformar os ensinamentos dele em normas de vida. Assim estarei fazendo a Tua santa vontade. Que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio. Iniciamos agora a nossa liturgia diária. A palavra que hoje quero compartilhar com todos vocês, ela se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 30 ao 35. Não foi Moisés, mas meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, a multidão que participou da partilha dos pães na montanha e depois seguiu Jesus em Cafarnaum, acaba percebendo que Jesus propõe algo novo. Pedem-lhe um sinal para crer. Não entenderam o sinal da partilha. Querem um sinal extraordinário como o de Moisés e o maná. É o apego do judaísmo às suas tradições, fechado à novidade de Jesus. Querem um Messias poderoso, mesmo que seja opressor e explorador. E então Jesus revela a sua verdadeira identidade, bem como a daqueles que o recebem dignamente. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, diferente do maná, alimento que Deus enviou por meio de Moisés. Diz: os nossos pais comeram o maná do deserto. Como está escrito, o maná avalizou Moisés diante do povo como profeta enviado por Deus. Mas Jesus é o próprio Filho de Deus, que se deu como alimento para os homens peregrinos. É o primeiro e o último sinal. É a primeira e a última palavra do Pai, por quem tudo começou a existir. Sem Ele,
nada seria criado e nem salvo. Por ele, todos nós alcançamos graças sobre graças, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por 2 vezes no Evangelho de hoje se repete o tema do maná no discurso de Jesus sobre o pão da vida. É o tipo ou referência fundamental para a comparação que se estabelece entre Moisés e Jesus, entre o alimento que nos leva à morte e o pão de vida eterna. O maná apareceu em circunstâncias, providências de tempo e lugar em que apareceu para saciar a fome dos israelitas, perdidos no deserto adentro enquanto caminhavam, reclamando e com saudades das panelas do Egito. Infelizmente, a crença popular judaica esperava que, na era messiânica, voltasse a repetir-se o milagre do maná. Jesus faz-lhes o desafio, apresenta-lhes não o pão, mas o pão. Eis aqui um alimento material que simboliza outro superior e mais completo, o pão da vida, que é o próprio Cristo. Por isso, Jesus instrui a multidão acerca da verdadeira natureza do pão do céu. Em verdade eu vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. A expressão pão descido do céu nos remete hoje ao pão eucarístico, que é o corpo de Jesus. Ele é o pão da vida. Então, as pessoas, de acordo com a sua interpretação material do pão de Cristo, lhes fala tal como a samaritana, a respeito da água viva. Isso nós podemos comprovar no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 14. Dizem a Jesus: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Este pedido propicia a grande autorrevelação em que Jesus se identifica com o pão em questão. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Jesus é o pão da vida que, tal como a água viva, satisfaz para sempre a fome e a sede do que crê nele. Assim, o sinal que devemos pedir, receber, acolher de Deus não deve ser outro senão Jesus. Ele é o resgate, é o cultivo da vida, é a transformação das pessoas que, acolhendo o seu amor, passa a ser também fonte de vida para outros. Jesus deixa claro: o que vem do céu vem do Pai. O maná não foi dado por Moisés, é o Pai que dá o verdadeiro pão do céu, o pão que dá vida ao mundo, e este pão é Jesus. Os que o ouvem se sensibilizam de modo semelhante à samaritana, quando Jesus oferece a fonte d'água, da qual quem beber nunca mais terá sede. Pedem deste pão para sempre. Jesus identifica-se como sendo Ele próprio o pão da vida. É Jesus que alimenta a vida eterna em nós, por sua palavra, por seu amor e seu testemunho. Como aquele povo diga: você também, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que quem vai até Jesus não terá mais fome, e quem crer nele não terá mais sede. Jesus coloca à nossa disposição não os bens transitórios deste mundo, mas os verdadeiros bens, aqueles que são perenes, que são eternos. Por isso, é muito importante que as pessoas conheçam Jesus somente a partir do conhecimento da sua pessoa e do seu reconhecimento como Filho de Deus, e que as pessoas poderão desfrutar dos dons do alto que o Pai nos concede por meio de Jesus, e podem ter a verdadeira vida, pois Ele é o pão da vida, o pão da verdadeira saciedade, que sempre se dá a todos nós em alimento para a vida eterna. Amém?
eu espero mais uma vez ter conseguido transmitir a cada um de vocês um pouquinho mais do Evangelho e da Palavra do nosso Deus. Sempre recomendo, e hoje não seria diferente, que você procure aí na sua Bíblia, que leia mais no livro do Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 30 ao 35, que é esta mensagem que Cristo nos envia para o dia de hoje. Que você leia e procure extrair mais desta palavra o que mais Cristo tem para você. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.